Oi pessoal, tudo bem? Está para chegar na Terra uma forte ejeção de massa coronal, uma grande tempestade solar. Ela está para chegar agora do dia de hoje, né, dia 6 até o dia 7 dessa semana, até sexta-feira. E ela foi carinhosamente apelidada de tempestade canibal, porque haviam tido duas grandes explosões solares que enviaram massa coronal, né, em direção à Terra. E ela estava prevista para chegar agora, no final dessa semana. Porém, nisso, o Sol emitiu mais uma, mais forte, que veio mais rápido e se juntou com as outras duas, fazendo o que eles chamaram de tempestade canibal para chegar aqui na Terra. Porém, eu quero dar a minha perspectiva sobre isso e a visão da espiritualidade sobre esses acontecimentos solares, uma vez que estamos chegando agora no máximo solar. O máximo solar é o pico da atividade magnética do Sol, que oscila a cada 11 anos, né? Ele vai até o nível máximo e se acalma. Chega ao máximo solar, que a previsão era para ser em 2025. Porém, estranhamente, este ciclo do Sol parece que ele está se antecipando um pouquinho e a previsão é para que ele atinja o máximo em 2024, um pouco antes de 2025, né? O máximo de erupções e ejeções solares. Então, a gente sabe que a gente vai ouvir muito em 2024 e 2025 sobre essas ejeções solares. E talvez o nome não seja assim tão simpático quanto dessa aqui, canibal. Porém, eu devo falar para vocês que nós não vamos ver diretamente os efeitos delas. Por mais que elas sejam muito fortes e alardeiem muito pra gente, eu vou falar o que pode acontecer com essas ejeções ao chegarem na Terra e o que a gente deve fazer com isso. Em primeiro lugar, a gente não deve de forma alguma se preocupar com nenhuma delas. São eventos naturais. A gente sabe que agora a nossa tecnologia toda a nossa sociedade baseada em tecnologia, energia elétrica, fica um tanto quanto vulnerável a essas emanações solares. Porque todos esses nossos sistemas podem ser prejudicados por essas emanações ao chegarem na Terra. Por exemplo, agora, essa semana, eles esperam que chegue uma tempestade de nível G3 de uma escala que vai até a G5, tá? Que é uma tempestade intensa que pode danificar alguns satélites ou algumas transmissões via satélite, porque os satélites estão lá fora do campo de maior proteção da Terra, né? De alguns campos atmosféricos, então eles ficam mais suscetíveis a essas emanações solares. Porém, mesmo essa agora, que é muito forte, que espera vento de 800 km por segundo, isso não é muito forte. Eu acompanho há mais de 15 anos as atividades solares através dos sites responsáveis sobre isso, do Vaticano, o Sorro, né? E eu vejo que quando há tempestades solares fortes, 600, 700 km por segundo, é normal, acontece seguidamente. Já vi tempestades com mais de 900 km por segundo, o vento solar chegando na Terra. Então, 800 a gente não vai ver muitas. O que a gente pode começar a ver? Quais são as primeiras coisas a serem atingidas, caso sejam atingidos, só para que a gente tenha uma noção. A primeira coisa é a internet. A primeira coisa a ser afetada no planeta é a internet. Mas também não é de forma definitiva, né? São sistemas que podem ser reparados com uma certa facilidade. Porém, os primeiros impactos seriam nos cabos submarinos de internet, porque eles são muito longos, muito compridos e formam como se fosse uma grande antena que circula todo o planeta, né? Então eles captam muito bem essa ionização solar, carregando através dessas redes, e a primeira coisa que realmente seria afetada seria a internet mundial, aquela que interconecta os continentes. Por exemplo, a comunicação entre os países distanciados por continentes, ou não. Por exemplo, nossa comunicação com os Estados Unidos, com o Canadá, a nossa comunicação com a Europa, né, que é tudo, a maior parte é por cabos submarinos. Se eles estragam, nossa internet ficará extremamente lenta. Não que ela pare de funcionar. Muitos fatores continuarão funcionando, só ele ficará mais lento, porque ao interromper essas vias alternativas terão que ser utilizadas e elas serão sobrecarregadas, porque elas não têm como transportar o fluxo da fibra óptica, que é muito grande e muito rápido, né? Então iria prejudicar muito a nossa internet, é o primeiro ponto. Acho que se a tempestade solar chegar a G5, um dia que for bem mais forte que esse canibal que a gente está vendo agora essa semana, a internet é a coisa mais... Ou seja, nós vamos voltar para... Vocês sabem, se lembram?
Windows 98, Windows 95, a gente fazia assim, né? Ia pra internet pra fugir do mundo, né? Hoje em dia, se a gente quer fugir do mundo, a gente tem que sair da internet. Vai ser mais ou menos assim. E-mails, coisas que utilizem pouco a internet, até mesmo vídeos no YouTube, dependendo, não serão prejudicados, porque o Google e o YouTube têm servidores locais aqui na América do Sul. Então, esse seria o primeiro ponto quando a tempestade for muito forte. Os cabos submarinos demoram mais para serem consertados. Pode levar até meses para que eles sejam consertados e a internet volte ao normal, tá? Isso se a tempestade for bem mais forte do que a que vai chegar agora, essa semana. Então o que a gente tem que fazer agora essa semana? Nada. A gente tem que viver o presente, desfrutar a vida, contemplar a natureza, agradar as pessoas e a nós. Isso que a gente tem que fazer essa semana, né? Viver e fazer a explosão do nosso coração ao redor, né? Para que contagie as pessoas. É isso que a gente tem que fazer, como disse o Chris Kitts na meditação mundial, né? É isso que a gente tem que fazer essa semana. Muito bem, se a tempestade for um pouco mais forte, e é bom saber que aqui sob o Brasil, sob São Paulo, tem uma falha magnética. Ou seja, nós aqui no Brasil e na região sul do Brasil, estamos numa zona mais suscetível a essas erupções solares. Ou seja, os primeiros lugares do mundo que alguma coisa vai acontecer, se acontecer e se essas tempestades chegarem aqui, de dia principalmente, não necessariamente de dia, porque elas correm pelo campo magnético da Terra e vão entrar onde acharem brecha. E a maior brecha é aqui no Brasil, né? Que é a anomalia geomagnética do Atlântico Sul, que fica bem sobre São Paulo, sobre aqui os estados do Sul, né? É o local mais suscetível. Então, se for um pouco mais forte que a tempestade que vai terminar com a internet via fibra ótica submarina, daí já começam a afetar os sistemas de rede elétrica. Por quê? Porque também formam antenas, né? Elas são muito compridas, percorrem o continente inteiro, aquelas linhas. Então elas captam muito essa energia, essa corrente elétrica que vem do Sol sobrecarregando esses sistemas, né? E vai vir a, possivelmente, queimar transformadores que precisariam ser substituídos e deixariam algumas regiões sem eletricidade por alguns dias, mas isso se for muito forte. Talvez isso aconteça em 2025, no máximo solar. Porém, o médium Jordelei dos Santos, lembra? Ele veio aqui no PavaCast, nosso quadro dos sábados, e ele já disse assim, não, isso não vai acontecer, nós não vamos ficar, sabe o que dizem os 3 dias de escuridão, que alguns médios preveem ou dizem, ou algumas pessoas fazem previsão de dias de escuridão, 7 meses de escuridão. Ele garantiu, ele é um médium e é um dos que eu mais confio, assim, porque há muitos anos ele fala coisas que vão acontecer e acontece. Coisas que não vão acontecer e não acontecem. Quando começou a pandemia, ele disse assim, Pava, isso vai durar 2 anos, ninguém sabia ainda. Foi no primeiro dia que ficaram sabendo da pandemia. E dito e feito, foi assim, ó, milimétrico, foi de março a março, 2 anos depois, né? E ele disse que milhões vão morrer, tal e coisa, tal, desencarnar, né? E e o Jules nunca errou uma das previsões dele. Só um pouquinho, minha tia tá me ligando. E ele disse que não. Isso eu posso garantir, ele disse, que não vai acontecer, né? Então, porque ele explicou porque no vídeo. Eu vou até deixar aqui a recomendação, né? Os processos evolutivos que nós estamos passando. Então, eu acredito que se isso acontecer, vai ser no máximo um evento como esse, que vai nos trazer um propósito elucidativo, algum aprendizado, algum crescimento, ou até mesmo uma reestruturação da nossa rede para melhorias, né? Então, e se for muito mais alto ainda, né, vir a queimar dispositivos, né, de casa, se os transformadores não aguentarem, e coisas que terão que ser substituídas. Mas, enfim, isso são em casos extremos, né, auroras boreais sendo vistos pelo mundo inteiro, isso é só em casos extremos. Então, eu acho que a gente não deve se preocupar, que a gente não precisa se preocupar, porque isso é o máximo que vai acontecer, se for acontecer lá no final de 2024, 2025. Não se preocupar, porque isso são casos extremos que aconteçam. Outra coisa, nós somos muito protegidos, né, pela povoação cósmica, porque a gente já viu em outros momentos, ao longo desses anos todos que a gente acompanha, essas erupções solares serem desviadas da Terra. Mas como assim ser desviadas? Desviadas, elas estavam vindo, a gente estava acompanhando elas vindo, e do nada parece que alguma coisa entrava na frente, ele inclusive aparecia lá nos observatórios, e dissipava aquela massa como se fosse um guarda-chuva. Fazia como se fosse um guarda-chuva dissipando aquela massa e que chegava na Terra mais fraca, com menos intensidade. E, enfim, acabava cortando só os GPS, os rádios AM, né? Porque isso é outro detalhe, né? Quando mais baixa ainda a intensidade,
Antes de estragar os cabos submarinos, vai cortar as ondas AM. Ninguém mais escuta a rádio AM, né? Tem algumas, né? Acho que a Rádio Canção Nova, a Rádio Aparecida. Acho que essas aí ainda são AM. Mas é difícil. Quem sintoniza aí AM? Diz aqui embaixo nos comentários. São as primeiras afetadas, né? Antes disso ainda, o GPS é afetado, né? O sistema de localização. Já tivemos várias explosões grandes. Quando que o teu GPS parou de funcionar? Tu pode me dizer assim, ok, uma vez, duas. Verdade. Aconteceu mesmo, já aconteceu uma vez, duas. Dos GPS ficarem meio perdidos assim e todo mundo relatar. Foi uma grande explosão solar que aconteceu. Não deram o nome de canibal na época, mas podia ter sido, porque não difere muito de agora. E foi o máximo que fez, entende? Então a Terra ela tem uma grande proteção, uma grande resistência magnética mesmo. E acreditem ou não, a gente se tornando uma sociedade preocupada, a gente prejudica o campo magnético da Terra. As pessoas vibrando em medo, elas baixam a vibração, diminuem o campo da Terra. Pessoas alegres, felizes, contentes, elas irradiam energia, a Terra se alimenta de energia, não gasta energia, a Terra se protege mais. Isso é comprovado, os campos já magnéticos têm essa relação com o campo psíquico da humanidade. Nós somos um organismo só. Tem aquela música que diz, né, a Tempestade Canibal, tinha aquela que o seu amor é canibal. Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. É uma música, tu acredita? Da Ivete Sangalo, eu acho. Toca no ano novo essa música. A aurora boreal a gente também vê com intensidades bem moderadas de perturbação geomagnética, principalmente mais perto dos polos. Se tiver essas explosões muito grandes, tipo essas G5 aqui, até mesmo no Equador é possível de ver resquícios dessas auroras, né? Então também é outra atividade normal. Então eu digo o seguinte, eu não acredito que nos próximos anos nós teremos grandes prejuízos, como se prevê dias de escuridão, fins de sistemas financeiros, coisas do tipo. Eu não acredito, eu não acho que terá intensidade para isso nos próximos anos. Então a gente vai ouvir muito falar sobre isso, e só a questão é para que a gente não se preocupe com isso. É normal, vamos vir falar muito, vai ser canibal, vai ser tempestade Rex, tempestade avassaladora, abissal. Falta que é uma coisa comum, né? É comum. Que nem eu aqui, o pessoal começa a fazer vídeo sobre isso, vai ficando viral. A gente tem que ver isso como muita luz chegando ao planeta. Muita luz chegando. Energia pura, momento de ficar, de vibrar paz e tranquilidade e desfrutar a vida ao máximo que a gente puder, né? Porque o sol está mandando bastante energia. Eu acredito que esses eventos de internet que viemos a ter oscilações, né? Vai talvez nos ensinar ou nos fazer reaprender a viver um pouco mais sem tamanha dependência das tecnologias, dos computadores e dos celulares. A gente vê, as pessoas elas passam muito tempo em tela. Sabia que tem países, né, que o TikTok é proibido, né? Inclusive no país que fundou o TikTok ele é proibido, porque eles sabem que não faz bem. E eles fazem questão que o resto do mundo utilize o TikTok para ficarem dementizados, para que não se tenha mão de obra, para que eles tenham mão de obra barata no mundo. E eles não usam, porque eles não são bobos. A esse ponto. E aqui eu vejo, quando eu saio, eu vejo muitas crianças assim, ó. Assim, não é nem assim, é assim, ó. Eu vi uma criança o dia inteiro assim, dia inteiro. E aquele vídeo que sobe, sabe, o dia inteiro. Eu fico pensando, o que será da geração TikTok? Então talvez tenha muitos aprendizados aí. Então, pessoal, não caia em falsos alardes. Outra, o que é pra acontecer, é pra acontecer. A hora que for pra acontecer. A única coisa que a gente tem que fazer é viver o momento presente alegremente o máximo que pudermos. E eu quero te ajudar com isso. Se tu se inscrever neste canal, caso não seja inscrito, estaremos aqui todos os dias para conversarmos algo muito interessante que faz expandir a nossa percepção do universo, nossa consciência. Te convido também para assinar o Cine Luz. Lá tem cursos de espiritualidade e autoconhecimento todos os meses, cursos novos, palestras, séries de espiritualidade e de autoconhecimento e tudo por um preço muito acessível, uma assinatura maravilhosa com inúmeros benefícios. Eu acho que tu não encontra nada com mais barato que tu agregue tanto conhecimento para ti, que tu expanda tanto a tua percepção. Todos os meses com coisas novas, maravilhosas, novos cursos. Vale muito a pena dar uma conferida aqui embaixo antes que a internet acabe. Não corremos esse risco tão cedo. Só agora disponível no Cine Luz tu tem mais de R$800 em cursos por um preço ínfimo.
Fora que vem um novo todos os meses e aqueles que estão lá não saem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários, deixe o like, compartilhe o vídeo. O link da Cineluz está aqui na descrição, tá bom? Te encontro lá. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!